Lançado no ano 2000, Pânico 3 chegou prometendo ser o encerramento épico de uma das trilogias mais icônicas do terror. Usando e abusando da metalinguagem, dessa vez a história se passa dentro de um estúdio que está filmando o próprio filme. Ou seja, enquanto assistimos Pânico 3, também acompanhamos os bastidores de Facada 3. A dinâmica muda, o assassino parece quase sobre-humano, os personagens são mais caricatos e a revelação final talvez seja uma das mais frustrantes da franquia. O problema é que Pânico e Pânico 2 deixaram a régua altíssima. A expectativa era enorme e, infelizmente, não foi totalmente alcançada. Ainda assim, não é um filme descartável nem de perto. E, meus amigos, voltamos para mais uma semaninha de Pânico. Tô feliz por demais com a recepção da saga no canal. Eu sabia que vocês gostavam, mas não imaginava que vocês gostavam tanto. E, de fato, analisando assim, cara, é uma das melhores, assim, até agora. Eu já analisei A Hora do Pesadelo. Na verdade, não todos, né? A Hora do Pesadelo eu trouxe só o clássico. Eu tenho que trazer os outros filmes também. Mas, de todos que eu já assisti, Pânico é o mais divertido, é aquele que dá pra você pôr só pra passar as horas, sabe? Tipo um filme conforto, por incrível que pareça, né? Só que o 3, gente, ele é um pouco mais caído. Ele é mais caído. O plot, né? A revelação do plot é um pouco mais fraca. Enquanto 1 e 2 tiveram um desenvolvimento muito legal dos personagens, onde a gente vê a dinâmica deles com os assassinos e a maneira que os assassinos agem nos momentos tranquilos do filme, e isso denuncia que eles são os assassinos, aqui a gente não tem isso. Aqui, na verdade, eles jogam pra gente que todo mundo pode ser o assassino, mas definitivamente não é quem a gente tá esperando. E eu acho que muito disso foi pra tentar driblar as teorias que já tinham saído na internet, os vazamentos de cenas e partes do roteiro que saíam também. Então assim, cara, a gente vai fazer de um jeito que não adianta, vocês não vão descobrir quem é. E sim, não dá pra descobrir quem é, até a revelação. Sabe? Uma coisa ou outra, mas são coisas que passam despercebido quando você assiste pela primeira vez. Bora se jogar. Meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí e bora comigo pra Woodsboro. Na verdade, não. Bora comigo pra Los Angeles, Hollywood. Vamos ver o assassino atacar em um set de gravação. Assiste comigo, Pânico 3. E antes de começar o filme, uma coisa que é legal vocês saberem é que o massacre de Columbine, lembra Columbine, que aconteceu lá nos Estados Unidos, aquela coisa terrível, aconteceu enquanto o Pânico 3 era produzido. E aí foi uma pressão gigante no estúdio pra reduzir a violência dos filmes, porque na época colocaram também culpa nos filmes por conta das atitudes violentas, né, das ações violentas daqueles adolescentes. Então eles poderiam estar sendo influenciados pelo filme. Inclusive, é muito louco isso, porque em Pânico 2 é tratado esse assunto, né, colocado esse assunto e desmentido, tipo assim, cara, não existe isso. Não existe você ver um filme e sair e achar que você pode cometer violência, sabe? Não se pode colocar a culpa da violência da vida real nos filmes. Tanta gente que é fã de filme de terror, adora filme de terror, e são as pessoas mais dóceis do mundo. Então assim, eu não acho que você possa colocar culpa nisso. Talvez, aqui, trazendo uma pauta um pouco mais séria, dessensibilize as pessoas. A pessoa, ela vê filme, vê, aí quando acontece alguma coisa na vida real, ela não fica tão impactada, sabe? Mas daí, dizer que o filme pode inspirar adolescentes a serem violentos, eu acho que isso aí já é demais. O problema é que pediram pra reduzir a violência em Pânico 3, houve pressão do estúdio pra isso, chegando ao ponto de pedirem pra não ter sangue. Se tinha como fazer um filme sem sangue. Eu acho impressionante. Porque eu fico pensando, a pessoa que chegou pros produtores de Pânico 3 falaram bem assim, dá pra fazer sem sangue? Parece a minha tia, eu tenho uma tia, todo mundo tem uma tia, né? Que quando a gente grava um vídeo, às vezes, ela fala, ai, meu cabelo ficou feio, arruma no Photoshop pra mim. Ela não tem noção nenhuma, né? Que tipo, tia, não dá, não existe isso. Eu tenho várias tias assim. Parece que as minhas tias chegaram lá e falaram, ô, dá pra fazer sem sangue? Pânico. Aí o Wes Craven, que é o diretor, falou, não, gente, é impossível fazer Pânico sem sangue, não dá. Louca! Ou louca, ou no mínimo ignorante. Mas dá pra catar que a violência em si, ela é bastante reduzida aqui. E mais uma coisinha, os assassinos de Pânico, no roteiro original, na verdade, seria um grupo de estudantes da universidade, fãs do massacre. E o plot final seria que, depois de estar todo mundo morto, eles se levantariam. Então seria tipo, meu Deus, foram eles todos. E aí foi como eu disse, depois de Columbine e tal, eles falaram, não vai dar pra fazer isso. Então eles alteraram e deixaram a coisa um pouco mais soft. Bom, então vamos entender que filme
filme que é esse? Bora. E o filme começa mostrando pra gente o Cotton. Lembra dele, gente? Nos 2 primeiros filmes? Na verdade, no primeiro filme ele aparece só na televisãozinha ali como um dos assassinos, né? Da mãe da Sidney. No segundo filme, ele já tem um papel maior. Ele salva a Sidney do verdadeiro Ghostface, que era a mãe do Billy Loomis. E no terceiro filme, ele se tornou o astro que ele queria se tornar, né? Ele queria ter aqueles 15 minutos de fama pra poder limpar a imagem dele, porque apesar dele ser inocente, ele foi preso, ele é ex-presidiário, as pessoas enxergam ele dessa forma. E ele conseguiu, ele tem um programa de sucesso, ele é fantástico. E aí o telefone toca, e ele atende, e ele tá achando a princípio que é uma fã que inclusive tá dando em cima dele. Ele desliga o agente dele que tava na outra ligação, inclusive ele tava reclamando com a gente que ele tá odiando o papel dele num suposto filme. Que ele tá num suposto filme e assim, as falas, o que tá acontecendo com ele não tá gostando, a gente vai descobrir que filme que é esse. E aí ele desliga, o agente começa a falar que essa mulher começa a flertar com ela, só que aí a mulher revela que é o Ghostface. Começa a chantagear ele e perguntar cadê a Sidney. E aí ele dá a entender que ele não contaria nem se ele soubesse aonde ela tá. E o Ghostface fala, então você perdeu o jogo. Mas antes disso, ele revela que ele tá na casa do Cotton, que ele tá lá e ele tá observando a Christine tomar banho. O Cotton, obviamente, fica preocupadíssimo, arranca com o carro pra poder chegar o mais rápido possível em casa, enquanto a Christine, ela sai do banho. É muito gostoso. A construção do suspense nesse terceiro filme, ela é muito boa, assim. A câmera mostra que o Ghostface cortou os cabos de telefonia, né, pra ela não conseguir chamar a polícia, não fazer nada. A câmera vai acompanhando ela como se alguém estivesse observando ela dentro de casa, como se o Ghostface fosse surgir a qualquer momento. Eu amo completamente as aberturas de Pânico. Bom, acontece que é claro que o Ghostface em dado momento ele aparece, porque ela escuta um barulho esquisito, ele corre atrás dela. Ela é muito canastrona, a cena é canastrona. Tipo, o jeito dela correr, o jeito que ela cai é muito clichê. E tipo, por se tratar de Pânico, a gente fica dividido, né, entre eles estão fazendo isso de propósito, eles estão zoando com a nossa cara, porque é ridículo. Ela cai, ele vai atrás dela, ela corre de um jeito assim, ai, muito expressiva. Eu acho também, assim, depois de saber que o terceiro filme, ele sofreu por conta do massacre, né, da escola lá nos Estados Unidos, eu acho que eles tentaram deixar o filme mais leve, mais bobo, porque vai ter uma outra personagem que é a que faz a Gale, que pelo amor de Deus, gente, não sei, assim, estavam de tiração quando deixaram aquela mulher fazer tudo daquele jeito, porque do começo ao fim até a morte dela, as cenas dela são ridículas. Na verdade, assim, não ridículas, são boas, mas ela é ridícula. Eu acho que foi de propósito, mas enfim. O Pânico vai atrás da Christine, ela consegue entrar numa sala e aí ele começa a falar com a voz do Cotton, falar que tava zoando, que é o Cotton, pra ela abrir a porta, ela fala que não vai abrir porque ela tá com medo e ele começa a dar facada na porta. É nesse momento que o Cotton chega, ele percebe que a casa foi invadida, ele entra, ele consegue encontrar a Christine na sala, só que a Christine ainda acha que é ele, que ele tá tentando matar ela por algum motivo. Então ela ataca ele, só que o Ghostface ataca ela. O Cotton não consegue proteger ela do Ghostface, que mata a gata ali naquele começo, vai pra cima do Cotton e deixa claro pra ele que ele viveria. Era só ele ter falado aonde está a Sidney Prescott. Então assim, a gente já começa o filme sabendo que a Sidney tá escondida e ninguém sabe onde ela tá. Show! É o mais óbvio a se fazer, né, gente? Pelo amor de Deus. A menina passou 2 anos sendo perseguida. Agora é esconder ela, esconder a identidade dela e vamos embora. E o Ghostface dá a facada final no Cotton matando ele. E eu adoro porque eles estilizaram a abertura, né? Então quando o Ghostface dá a facada, vira o logo de Pânico 3, deixaram todo high-tech, todo uou, sabe? Anos 2000, né, gente? 3D, não 3D, né? O CGI tava assim, vamos fazer acontecer. Claro que aqui a gente não vai olhar e falar assim, nossa, que CGI ruim, porque não é nada em tela, nada que necessite de textura, mas o jeito estilizado que acontece, eu amo completamente. E é um início também que mostra pra gente que mesmo que o personagem tenha sobrevivido aos outros filmes, aqui ele pode morrer a qualquer momento, entendeu? Então, tipo assim, é o Cotton, a gente acha que o Cotton seria, sei lá, uma Gale, um Dewey, né? Ia estar sempre ali pela rabeira, e não, foi morto e ponto final. Eu gosto dessa abertura. E aí, a nossa protagonista, né, Sidney Prescott, a gente descobre que ela tá morando assim, num interiorzinho ali, cidadezinha de interior dos Estados Unidos, bem escondida mesmo. Ela vive amedrontada, obviamente, ela entra dentro de casa e ela tranca as portas, coloca a tranca eletrônica, ela tá sempre assim, meio que... Ela é aquela final girl como a Laurie Strode, que vive, assim, com medo de que algo possa acontecer com ela, né? E ela trabalha aconselhando mulheres em crise, né? Então, mulheres que estão passando por relacionamentos abusivos, mulheres que estão passando por momentos traumáticos na própria vida. Pois é, ela trabalha da seguinte maneira, ela tem um telefone, ela liga a linha do trabalho, né, office, ou seja, do escritório. A partir daquele momento, toda vez que toca, é uma ligação que tá vindo de uma mulher pedindo socorro ou querendo desabafar. E aí ela atende com outro nome. Oi.
Oi, Laura de Monterrey se apresentando ao trabalho. Então assim, ninguém é melhor do que a Sidney, ela é ótima, né? Ela é maravilhosa, eu adoro ela. E a Gale Weathers, que é a nossa co-protagonista de toda a saga Pânico, ela tá palestrando pra uma turma que tá ali se formando, né? Tá fazendo faculdade de jornalismo. E ela tá falando sobre como é que você tem que dar a vida, você tem que ir fazer, não tem que ter medo do que as pessoas vão pensar de você, vão falar de você. Você é uma atacante, vai pra cima, tudo e tal. E aí tem um dos alunos que ele é mais afrontoso. Aí ele vira pra ela e fala bem assim: você tá falando que a gente tem que cortar a garganta de alguém só pra ter uma matéria, é isso? Porque foi isso que você fez? E aí a Gale, como a Gale é mais afrontosa, que ela é afrontosa, né? A Gale, ela é poucos amigos forever. Ela fala: é isso aí mesmo, queridinho. Ela é maravilhosa. Eu adoro. Bom, acontece que chega o investigador, né, o detetive, do caso do Cotton, avisa a Gale o que tá acontecendo, fala pra ela que é extra sigiloso, que é um negócio assim que ela não pode contar pra absolutamente ninguém o que tá acontecendo. Ela fala: não, tudo bem, conte comigo, meu Deus, mais um assassinato. Porque a Gale é isso, né? Ela fica doida pra poder lançar mais algum livro, pra poder lançar mais alguma coisa. E aí ele mostra, esse detetive, que o Ghostface deixou uma pista, que é, no caso, uma foto da mãe da Sidney. Só que é uma foto muito antiga, dela muito jovem, num lugar que ninguém sabe onde ela tá e ninguém entende como aquela foto foi tirada, porque aquela foto parece uma foto produzida, sabe? Parece foto de catálogo. E é isso. A gente vai ter que ir colhendo essas pistas e assim, depois que a gente já assistiu o filme algumas vezes, a gente percebe que, ok, eles estavam tentando dar a entender isso pra gente, né? Sobre quem é o assassino no final. Mas olha, pra falar a verdade, verdadona, verdadeira aqui com vocês mesmo, não cola, sabe? Todo mundo vai ser muito suspeito, ao mesmo tempo que ninguém vai ser tão suspeito. Esse detetive, meu amor, querida, vai ter momentos que assim, é óbvio que é ele, sabe? Que o filme vai falar que é óbvio que é ele, mas é tudo uma tentativa de enganar a gente. E volto a dizer, tá? Não que o filme seja ruim, eu gosto de Pânico 3. Mas no que se diz respeito à maestria com que eles elaboraram o 1 e o 2, o 3 deixa a desejar. E aí, a metalinguagem aqui, gente, ela vai ficar por conta do fato de que eles estão produzindo Facada 3. Então, eles vão jogar sempre esse lance de a gente tá assistindo o Pânico 3 enquanto eles produzem Facada 3. E só aqui, pra mim, tem uma coisa que é muito já uma crítica, mas pelo menos foi algo que eu acabei elaborando enquanto eu tava assistindo, que é o seguinte: não aconteceu a terceira onda de assassinatos, mas o estúdio quer dinheiro. Facada 1 foi produzido e a gente viu isso em Pânico 2. Aqui em Pânico 3, Facada 2 já foi produzido e eles estão produzindo o terceiro. Só que eles estão baseando em nada, eles estão tirando da cabeça deles, estão criando qualquer coisa pra fazer um terceiro filme e tentar conseguir dinheiro. Que é exatamente a maneira que os produtores de Hollywood pensam quando um filme dá certo, o segundo dá certo e o terceiro precisa sair imediatamente, mesmo com um roteiro ruim, mesmo que seja podre, mesmo que não tenha, sabe, base nenhuma. Nossa senhora, tá tudo muito ruim, mas vamos produzir. Só que é claro que também tem aquele lance, né? Eles não podem ficar esperando ou torcendo pra que aconteça uma terceira onda de assassinatos pra eles produzirem Facada 3, né? Isso seria mórbido demais, seria esquisito demais. Então, tá ok, eles estão produzindo e vai ser um grande sucesso? Provavelmente não. Bom, a Gale chega no estúdio porque o Cotton, ele era um dos personagens de Facada 3. Lembra que ele falou que ele não tava gostando do desenvolvimento do personagem dele, das falas, etc? Pois é, ele era um dos personagens. Então, o estúdio tá um completo caos. Os produtores, o diretor tá muito nervoso. Os produtores estão achando que, como é que a gente vai prosseguir? Porque um dos sobreviventes, que era um dos atores, foi assassinado. E foi assassinado na pegada do Ghostface, sabe? Então, tipo assim, a gente tá produzindo um filme sobre isso com um cara que foi assassinado. E agora, como é que a gente vai fazer? Então, vai comprometer o desenvolvimento, aí vão perder dinheiro. O diretor tá maluco. E é nessa que a Gale chega pra poder entender o que tava acontecendo naquele set, com quem que o Cotton falava, sabe? Tipo, por que que o Ghostface foi atrás dele e deixou uma foto da mãe da Sidney lá. E é aí que a Gale Weathers, Jennifer, que tá fazendo a Gale no filme, aparece. E essa atriz, gente... Ela até começou assim, esse começo de filme, ela até tá se segurando, sabe? Mas depois, gente, ela fica canastrona num nível que é tipo ridículo, mas é ridículo e gostoso ao mesmo tempo. E ela, a Gale, obviamente, trata a Jennifer, né, a atriz, com uma completa rispidez. A atriz fala bem assim: nossa, eu sinto como se eu tivesse entrado na sua cabeça, como se eu tivesse entendido você. Aí a Gale fala bem assim: isso explica então, né, a dor de cabeça que eu tô sentindo esses dias todos. E ela é muito tirona. E aí, a gente descobre que o Dewey também tá lá. E a Gale, ela fica meio assim, né? Quando ela vê o Dewey olha pra cara dela e ele tá atuando como um consultor. Ou seja, como ele participou, né, também dos assassinatos, todos esteve lá presente e tal, é um dos sobreviventes, ele tá ali meio que auxiliando a produção a fazer certo, sabe? E aí a Gale tira uma com a cara dele, porque o ator que faz o Dewey nos filmes de Facada, ele passa. E ele é belíssimo. Ele é lindíssimo. Aí a Gale olha e fala bem assim: que personagem que ele tá fazendo? Ele é você?
E eu ri igual, porque o Dewey olha com aquela carinha dele pra Gale. E, gente, não. Pera aí. Olha o menino que chamaram pra fazer você. Que coisa, gente. É muito legal. Eu acho isso demais, gente. Não aguento uma coisa dessa. Está interpretando você? Ele? Mas é isso, a Gale tá lá, o Dewey isso já chama a atenção do Dewey, chama a atenção da Jennifer, né, que é a atriz que faz a Gale. Logo depois a Gale, ela é expulsa do estúdio, não querem ela ali, porque ela é uma jornalista e o pessoal não gosta, ninguém gosta da Gale, né, de fato. Então, isso é muito legal, assim. Não, a Gale no estúdio pra mim é o máximo. A Sidney, meus amigos, no entanto, ela tá em casa e aí acontece uma cena muito doida, porque ela tá dormindo e ela sonha com a mãe dela. A mãe dela vem andando como se fosse um fantasma, uma assombração. Ela acorda e aí ela olha pra janela e a mãe dela tá na janela falando: Sidney, você me matou. E é uma cena muito assustadora, ela é dirigida de uma forma muito assustadora que me lembra inclusive A Hora do Pesadelo. O que me faz pensar que em algum momento ali do roteiro, o Wes Craven, ele quis trazer uma coisa, uma pegada sobrenatural, alguma coisa que trouxesse assim, né, que evocasse o sobrenatural. Mas como eu comentei com vocês, e eu vou comentar mais pra frente, o roteiro de Pânico 3, ele foi assim um caos. O filme era reescrito enquanto eles estavam gravando. Inclusive na próxima cena agora que eu vou comentar, que é a primeira morte, a atriz que morre, ela comenta exatamente isso. E foi uma crítica dos próprios roteiristas, colocado no filme como se uma atriz estivesse falando sobre isso de facada atriz, mas na verdade era uma crítica a Pânico 3. Vocês mudaram o roteiro de novo. Como é que vamos decorar as falas se vocês mudam o roteiro a cada 20 minutos? Mas enfim, então assim, eu penso que existia uma ideia, alguma coisa que ia girar em torno de algo mais sobrenatural. Porque a Sidney, ela vê a mãe dela, de repente a mãe dela vira o Ghostface e vai pra cima dela, e aí ela acorda de fato, ela percebe que ela tava sonhando dormir, mas é uma cena completamente aleatória, completamente solta, que não, pelo menos assisti, né, algumas vezes pra ver se, e eu não consegui ver link com nada, assim, é uma cena que eu não sei pra que ela existe, mas cavucando e tentando achar um significado, é como se o fantasma da mãe dela estivesse prestes a ressurgir com mais segredos, porque é isso, né? No fim das contas, a Sidney descobre que a mãe dela tinha muitos segredos e definitivamente não era a mulher que ela acreditava que a mãe dela era. Então, assim, é isso. É o fantasma da mãe dela surgindo, vindo no inconsciente da Sidney, porque ela tá prestes a descobrir mais coisas sobre o passado da Maureen Prescott. E aí vem a segunda morte, não, a terceira, né, no caso. Morreu a Christine, o Cotton, e agora vai morrer a Sarah, né? Que é uma atriz loirinha, bonitinha, fofa, que chega ali no estúdio, o estúdio não tem ninguém, ela chegou pra poder passar as falas dela e o diretor ainda não chegou, o diretor do filme não está no estúdio, mas ele liga pra ela, e aí ela reclama, antes de mais nada, ela reclama que o personagem é pequeno, porque ela já tem 30 e poucos, ela tá fazendo uma garota de 20, por que ela é hipersexualizada, por que tem cena de banheiro de novo, sabe, tipo, é muito legal, porque é metalinguagem. O que há? Não entende de metalinguagem? Não entendo do quê? Eles criticando o próprio filme, e aí ela fala, né, ele fala bem assim, ó, vamos pegar o roteiro, e aí ele começa a dar o roteiro com ela pelo telefone, e ela fala, não, peraí, o meu roteiro não tá assim, nossa, desse jeito não dá pra gente fazer um filme, não dá pra eu decorar as falas com vocês, mudando o roteiro a cada 20 minutos, e isso é uma crítica à produção de Pânico 3, porque de fato tava acontecendo isso, assim, o pessoal conta que na produção, durante a produção, tinha vezes que o roteiro chegava na hora de gravar, na hora, assim, tipo, tá tudo pronto, tá tudo certo, iluminação, chegou o roteiro, decorem e vamos fazer. Mas... Ou seja, isso é muito absurdo. Isso explica o tom meio confuso que o filme tem. E aí, enquanto ela tá passando ali, ela fala que esse roteiro tá esquisito e tal. E aí ele fala, não, esse é o meu filme. E aí a coisa fica meio esquisita no telefone. Ele fala, no meu filme, a Sarah é uma porquinha estripada, alguma coisa assim. Ele fala um bagulho meio tenso, que ela não gosta. E ele muda a voz pro do Ghostface. Ou seja, era o Ghostface falando com ela. Que filme? Meu filme. Que se chama Sarah dissecada como um porquinho. Ela fica, obviamente, se sentindo ameaçada, ela desliga, ela corre ali pros bastidores, pro almoxarifado, sei lá, que é esse o nome, que é onde fica fantasias, as facas, as coisas que eles usam no filme, e ela se esconde. Essa cena é muito legal, porque ela se esconde no meio de um monte de roupa de Ghostface, sabe? Então dá um negócio na gente, porque quando acontece isso, a gente não sabe se o Ghostface tá ali, sabe? Se um deles ali é de fato o Ghostface, e obviamente que era. Ele sai, joga ela contra uma porta, ela cai, aí ele pega ela, bate, joga contra uma outra porta, dá as facadas nas costas dela e mata a coitada. E aí que vem, pra mim, acho que a pista mais legal sobre quem pode ser o Ghostface, que é o seguinte, o Dewey e a Gale, eles estão ali lavando roupa suja, sobre o fato do relacionamento deles não ter dado certo. O Dewey queria que a Gale se mudasse pra cidadezinha de Woodsboro, cidadezinha pequena, ela tentou, não conseguiu, porque ela tem um sonho de ter o programa dela, de ser uma grande apresentadora, de ser, sabe, maior do mundo. Ela quer seguir esse sonho, então, morando com o Dewey
ali, ela não sabe se ela vai conseguir, sabe? Tipo assim, de fato, né? Lá em Woodsboro e tal. E aí, enquanto eles estão ali conversando, o Dewey fala que alguém da produção procurou a delegacia pra poder ir atrás dos arquivos da Sidney Prescott. Queria ler os arquivos da Sidney Prescott. E disse que era pra estudar a personagem, pra estudar o lance todo que ia rolar com ela no terceiro filme. E eles se negaram a dar esses arquivos porque eram ultra secretos, ok? Só que, um mês depois, a delegacia foi arrombada e eles perceberam que, seja lá quem arrombou, foi direto nos arquivos procurar o da Sidney. Só que o da Sidney já tinha sido retirado de lá. Então, deixa pra gente a pista de que alguém envolvido na produção de Facada 3 é que tá atrás da Sidney Prescott. E isso se linka também ao fato de terem ligado pro Cotton e obrigado ele a falar onde estava a Sidney, né? Então, assim, é alguém envolvido na produção do filme e que tá loucamente tentando encontrar a Sidney de qualquer forma. Aí, vamos juntando as pistas. Outra coisa que eles descobrem, e que isso é muito divertido, é que o Ghostface até então estava matando na ordem em que os personagens morreriam no filme. Primeiro o Cotton, depois a Sarah. A terceira a morrer é a Gale, e aí a Gale fica puta, que ela fala, mas eu não acredito que vocês iam me matar no terceiro filme. Só que tem uma confusão aqui, tá? Porque no final do filme, a atriz que faz a Gale, ela chega a soltar que o Ghostface não poderia matar ela porque ela seria o Ghostface no terceiro filme. Não pode me matar, sua assassina em Facada 3, sua assassina! Então, assim, essa confusãozinha, né, que a gente vai pescando, é o que mostra que realmente... Eita, tava esquisito, hein? Eles se contradizem no meio do filme sobre coisas que foram faladas agora, no início do filme, sabe? Mas é isso, a Gale verdadeira, ela fica puta de saber que ela ia ser morta. Só que o problema é, já houveram 3 reescritas de roteiro. Então, o próximo a morrer pode ser qualquer um, e não somente a Gale. E eu acho isso divertido, porque eles vão usar isso em um momento, assim, onde o Ghostface, ele... Enfim, vocês vão ver, ele vai mandando um fax, assim, escrevendo a história naquele exato momento que tava acontecendo, e isso é muito divertido. E só pra não perder o hábito, metalinguagem, tá, gente? Porque isso estava acontecendo no set de filmagem. O roteiro de Pânico, ele foi sendo reescrito, tudo isso pra evitar os vazamentos da internet. E aí a Sidney foi descoberta. Tem um momento em que ela tá ali atendendo as ligações dela. Aí lembra que eu falei pra vocês que sempre no botãozinho Office? Pois é, tem um momento em que ela tá atendendo uma ligação, é uma mulher falando com ela, e ela percebe que a voz da mulher parece da mãe dela. E a voz começa a ficar meio ríspida, começa a falar de uma maneira meio violenta com ela. E aí quando ela olha, o botãozinho Office não tá ativado, tá home. Ou seja, é o Ghostface, ele encontrou ela. Ele sabe onde ela tá, encontrou o telefone dela. E aí ele manda ela ligar a TV, ela liga e descobre que mais um personagem do filme Facada 3 foi assassinado. E aí vem aquela cena que eu acabei de comentar, que é assim, ai gente, vamos lá, vamos dar asas à imaginação. A galera toda que sobrou do elenco do filme tá tudo reunido dentro de uma casa. A atriz que faz a Gale, a Jennifer, ela tá ali com um cigarro, falando de uma maneira muito canastrona. E o pior é que essa maneira exagerada, dramática, novela mexicana que ela tem, a dubladora colocou o mesmo tom na dublagem. Então, assim, fica perfeito. Não fumava há 1 ano e meio. Alguém vai pagar por isso. Jennifer. Quer saber quem é? Será você. E a Gale, ela vai bisbilhotar a casa, ela vai tentar entender o que tá acontecendo e também tentar pegar esse furo aí. Só que ela é encontrada pelo segurança da Jennifer, a atriz que faz a Gale. Ela é jogada lá dentro, eles discutem, o segurança sai, vai no trailer do Dewey e acaba sendo morto pelo Ghostface lá, ele toma umas facadas e tal, e aí ele aparece na frente da casa ali, quando eles estão todos ali, e cai. A luz da casa acaba, o Dewey fala, não, fiquem calmos porque eu vou proteger vocês. Gente, sinceramente aqui, na nossa amizade gostosa, quem se sente protegido pelo Dewey? Eu não me sinto nada assim, em nenhum filme, nunca me senti. Nunca achei que o Dewey, assim, eu acho impressionante que no 4 ele vira delegado, não é possível. É monopólio. Quem foi que colocou o Dewey como delegado? Tem uma hora no filme, inclusive, que o próprio segurança zoa com ele. Porque ele dá um toque pro segurança da Jennifer e ele fala, olha, até então, todos os casos que você teve envolvido, todo mundo morreu e você só não morreu por um milagre. Então, é mais fácil eu te dar uns toques, né? O que você acha? E é isso mesmo, Dewey. Pelo amor de Deus. Mas enfim, ninguém segue o que o Dewey tá falando. Ele fala, todo mundo pra dentro da casa, todo mundo sai. Aí ele fala, ai, todo mundo pra fora da casa, então. Como se ele estivesse ditando aquilo, né? Eles começam a receber um fax. Eles entram pra ler o fax e eles percebem que o assassino tá falando que eles estão dentro da casa, cena interna, todo mundo dentro da casa, não sei o que, eles olham e o segurança tá morto, e aí eles percebem que o assassino tá reescrevendo o filme em tempo real e tá mandando pra eles ali vários fax com as cenas. E aí o assassino deixa o suspense no ar. Quem vai morrer? Dewey, Gale, Sidney? Afinal de contas, qual o próximo personagem? O suspense toma conta. Bebê Jennifer, Tom, Angelina, Dewey, Gale, o assassino não terá piedade. Anda, lá pra fora! E eles saem da casa de novo. Só que aí, o ator que faz o Dewey no filme
filme, Facada 3, ele entra, porque ele fala, não, eu tô muito curioso, eu preciso saber. Inclusive, gente, a atriz que faz a Gale correndo, a Jennifer, não dá. Ela correndo é demais. E ela vai correr pior ainda no final do filme, é uma coisa impressionante. Aí ele entra e ele não tá conseguindo ler. Todo mundo tava conseguindo ler até agora, mas ele não tá conseguindo ler. Então ele vai na cozinha e ele pega um isqueiro. Quando ele acende o isqueiro que ele lê, no roteiro tá falando que um deles ali vai sentir cheiro de gás. Sim, o gás estava vazando, o Ghostface de alguma forma estava ali, deixou o gás vazando na cozinha e premeditou que alguém ia entrar na cozinha e ligar o gás. Como se atreve a trazer a lógica para a casa de Deus? Né? Vamos deixar a imaginação voar. Imaginação. Aí a casa explode, todo mundo voa, todo mundo rola pra um lado. O Dewey encontra a Gale lá embaixo na frente do carro, depois que eles rolaram. O Ghostface aparece pra atacar a Gale. Ele atira no Ghostface, que cai e rola pra debaixo do carro. Ele desce e fala com ela. Aí a Jennifer chega, fala com o Dewey e fala, você tem que me proteger, você estava aqui pra me proteger. E aí ela briga com a Gale verdadeira, e a Gale verdadeira dá um soco na cara dela, ela cai. Aí, gente, ela vira, e como se fosse uma novela mexicana, ela fala, meus advogados vão gostar muito. Meu advogado vai gostar. Aí a Gale responde, não mais do que eu. E eu fico na dúvida, porque a Gale, tá todo mundo agindo com naturalidade, tá todo mundo fazendo. Essa atriz, a Jennifer, que faz a Gale no filme, ela é a única que tá agindo de uma forma que destoa. Como se ela fosse um personagem 24 horas por dia, sabe? Um personagem de novela mexicana. Eu fico pensando se ela tava de tiração com a produção do filme, sabe? Se ela tava tirando com todo mundo, porque ela não passa naturalidade nenhuma. Minha Gale seria muito mais agressiva, suspeitaria de todo mundo, iria direto Cala pra a boca. O filme chega nela, a gente perde o medo do que tá acontecendo, a gente perde a tensão. Porque ela é muito ruim, mas ela é muito ruim maravilhosa, porque se isso foi uma tática da atriz, ela é fantástica. O Ghostface deixa mais uma pista, mais uma foto da Maureen Prescott, jovem. Eles percebem que ela tá no estúdio, da onde eles estão gravando Facada 3, ou seja, ela tava por ali, há muitos anos atrás, e aí a história rola. Por quê? A Maureen Prescott morou a vida toda em Woodsboro, mas durante os seus 19 e 20 anos, durante 2 aninhos, ela saiu de Woodsboro, ninguém sabe o que aconteceu com ela, e aí ela voltou, se estabeleceu e ficou lá até o fim da vida. Ou seja, esses 2 anos que ela passou fora de Woodsboro, eles estão aqui nessas fotografias, nessas imagens. Seja lá quem for o assassino, tá tentando mostrar que aconteceu alguma coisa nesse momento obscuro, que ninguém sabe o que aconteceu, nesse momento secreto da vida da mãe da Sidney Prescott. E aí vem a tentativa do filme de fazer a gente crer que é o investigador, que é o Ghostface, porque ele fica doido, ele fala pro Dewey que o Dewey tem que dar a localização da Sidney, ele precisa falar com a Sidney, ele tem que falar com ela, só que é num clima muito esquisito, é num clima meio, detetive, por que você quer tanto isso? Meu amor, que loucura é essa? Bom, acontece que a Sidney simplesmente aparece ali naquela delegacia. A princípio eu tinha marcado aqui no meu roteiro que magicamente a Sidney aparece naquela delegacia. Tipo, nossa, quem contou pra ela que eles estavam todos ali? Mas aquela é a delegacia que cuida de homicídios ali em Los Angeles, em Hollywood. Então faz sentido que ela vá pra lá pra tentar entender o que tá acontecendo, né? Porque os assassinatos estão acontecendo num set de filmagem. Então beleza. Ela chega a falar com o Dewey fala, meu Deus, você tinha que estar escondida. Aí ela fala, não adianta, o assassino já encontrou o meu esconderijo, ele me ligou, ele me ameaçou. Então lá eu tô sozinha, aqui pelo menos eu tô com você, estou protegida. E aí assim, a Neve Campbell, ela aparece pouco nesse filme. E o que acontece? A Neve Campbell, ela não tinha tempo, ela tava sem agenda pra poder gravar Pânico 3, porque tava assim, eles estavam embutindo. E aí como ela não podia, eles simplesmente reduziram esse primeiro início da Sidney e focaram nas cenas dela, meio que, entre aspas, assim, meio fim, sabe? Porque agora é tipo metade do filme. E aí ela aparece de fato pra poder integrar o elenco principal. A Sidney vê as fotos da mãe dela, todo mundo pergunta se aquilo faz algum sentido pra ela, ela fala que não faz sentido nenhum, que ela não sabe dizer o que é aquilo. E aí a irmã do Randy aparece. Lembra do Randy no segundo filme? Pois é. Ele era um personagem querido e foi um grande erro da produção. A produção depois se arrependeu de ter matado ele, apesar de ter sido muito chocante a morte dele, foi interessante nesse sentido, né? Foi icônica, mas a produção se arrependeu de ter matado ele porque ele era essa pessoa que explicava como funcionavam, né? Ele era o cinéfilo dentro do filme. E acontece que a irmã dele, a Marta, ela surge porque ela encontrou uma fita dele onde ele fala sobre como funciona uma trilogia e que o terceiro filme da trilogia é o capítulo final. E como eu disse pra vocês, eles pretendiam que Pânico 3 fosse o último. Vamos fechar aqui. E no capítulo final, nenhuma das regras se aplica pra uma sequência. É o capítulo onde segredos do passado são revelados, onde as pessoas descobrem coisas que acreditavam
ser a verdade última, não é a verdade última. Os personagens desconhecem outros personagens, não sabem o que tá acontecendo. Então, isso... E outra coisa, qualquer um pode morrer, inclusive a Sidney. E ele fala tudo isso em fita. É muito interessante. E, assim, um comentário só. A irmã dele, a Marta, é a mesma atriz que faz a melhor amiga da Mia Thermopolis Rinaldi, a princesa de Genóvia, no Diário da Princesa. Eu acho muito fofo porque ela volta no quinto filme. Ela é mãe dos gêmeos. Ela surge e é a própria atriz. Eu acho isso muito legal em Pânico, tá? Eles tentam manter sempre ali a mesma galera. Inclusive, quando chega aqui no Brasil, eles tentam manter os mesmos dubladores, né, das versões clássicas, porque, gente, Pânico, eu acho que tem umas 4 dublagens. Esses filmes de Pânico tem umas 4. Só que tem a versão clássica, que é considerada a primeira dublagem, a do VHS, né? Assim que saiu o VHS dublado, a primeira dublagem, que normalmente a Sidney é dublada pela Marisa Leal. E eles mantêm esses dubladores, isso é muito legal. E aí esse lance que ele falou sobre, no final, os segredos serão revelados e que todo mundo achava que era, não era, faz muito ponte, de fato, o plot do filme, né? Onde a gente acreditou durante 3 filmes e meio, que quem matou a mãe da Sidney foi o Billy e o Stu, só que aqui a gente vai descobrir que não foram eles. Inclusive já tem uma pista de que não foram eles, porque em uma das fotos tá falando lá, eu matei ela. Então esse assassino que tá matando dessa vez, ele é que se intitula o assassino da mãe da Sidney. Mas então, como assim? Como assim? E aí, de fato, assim, parece que vai vir um grande mousse, né? Mas... sei. Era uma gelatina de morango simples. E aí, assim, um detalhe, tá? O Randy era pra ele ter sobrevivido. Depois da rejeição que a galera teve, assim, a galera ficou muito puta, né? Porque ele morreu. Os produtores, o diretor, o Wes Craven, eles cogitaram trazer ele nesse terceiro filme com a desculpa de que, na verdade, ele sobreviveu. Ele foi retirado lá da van, ele ficou escondido pela família, que a família ficou com muito medo de tudo isso, e no final ele estava vivo. Só que os produtores acharam que ia ficar forçado demais, sabe? É assim, não, força, mas todo mundo caga. Pera aí. Então eles resolveram apelar pra esse lance aí do VHS. Inclusive, a franquia Sobrenatural, que eu já trouxe aqui no canal, fez isso, né? Porque a Elise era uma das personagens mais queridas, mais carismáticas, todo mundo se apaixonou completamente por ela na franquia Sobrenatural, e ela é morta no primeiro filme, né? Então, nos filmes subjacentes, ela aparece em vídeos, em palestras, o pessoal encontra ela na internet, sempre explicando o que está acontecendo ali. E no fim das contas, a trilogia acabou explorando o passado da Elise, para que ela pudesse aparecer, porque ela era, de fato, o rosto da franquia Sobrenatural. Então é isso, é uma tática velha no cinema, tá? Isso aí. Bom, a Gale e a Gale, né, a atriz que faz a Gale, elas acabam descobrindo, através dos arquivos dali do estúdio, que a Maureen Prescott, na verdade, se chamava Rena Reynolds. Na verdade, era um nome artístico dela. E que ela foi uma atriz, ela tentou uma carreira com filmes de terror. Ela foi escolhida pra fazer 3 filmes de um determinado diretor que ainda atua ali em Hollywood, que inclusive tá por trás, né, um dos produtores da franquia Facada. Então, ele deve saber o que aconteceu com ela naquele momento em que ela esteve ali em Hollywood. E aí, assim, só um comentário. Quem encontra esses arquivos é a Carrie Fisher, que aqui ela faz o papel de uma atriz que parece a Carrie Fisher. E é uma atriz frustrada, porque ela perdeu o papel de Princesa Leia pra Carrie Fisher, porque a Carrie Fisher dormiu com o George Lucas. É uma loucura. E assim, ela própria que quis fazer essa brincadeira. Ela própria quis jogar essa em Pânico, do nada. Sabe, uma fofoca completamente infundada. Só que a atriz a Carrie Fisher em si, que é essa atriz, ela sempre foi muito louca. Eu sempre amei o jeito dela, sabe? É uma pena que o filme que seria um ode à Princesa Leia e Star Wars não tenha acontecido por conta dela ter morrido antes da produção do filme. É uma pena, mas eu queria muito que esse filme tivesse existido. Eu dou muita risada com essa cena dela. Metalinguagem atrás de metalinguagem. Era pra ser a Princesa Leia. Cheguei tão perto e quem pegou? Aqui dormia com o George Lucas. E zoeira, e tiração. Pânico é demais, né? Enquanto isso, a Sidney tá ali no banheiro dos estúdios. Ela percebe que tá acontecendo alguma coisa. Quando ela dá um chute na porta, simplesmente a atriz que faz ela, né, que faz a Sidney Prescott no filme, tá ali em cima do vaso. E aí, ela tá com uma máscara do Ghostface que ela diz que tá levando pra casa, tipo, como uma lembrança do set, porque pode ser que ela nunca mais faça nenhum filme relevante, sabe? Só que, além disso, ela tá com as botas do Ghostface, que o Ghostface costuma usar. O filme, ele faz essa tentativa louca de fazer a gente achar todo o tempo que pode ser um, pode ser outro, e ela age de uma maneira esquisita. Depois disso, a Sidney sai de lá de dentro e acaba chegando no set de Woodsboro. Então ela se depara com a casa dela, exatamente a casa dela como era no primeiro filme. Atrás dela tá a casa do Stu, que foi onde aconteceu aquela barbárie toda, né, no final do primeiro filme. E aí, ali do lado tem a garagem com as marcas de sangue naquela saída de gato da porta elétrica da garagem, sabe? Então assim, tudo reproduzido com uma fidelidade
fidelidade absurda, é muito legal. Ela chega a entrar no quarto dela, ela vê o set montado do quarto dela, e aí ela é atacada pelo Ghostface. E aí é muito engraçado também, porque tem um momento em que ela sobe umas escadas e ela começa a atirar as coisas no Ghostface e não dá pra gente não dar risada, porque todas as vezes a gente lembra de Todo Mundo em Pânico e a Sidney atacando as coisas pela escada pra poder atrasar o Ghostface, né? É muito engraçado. Vovó, mãe querida, cai os quadris! Menina, pelo amor de Deus! E aí rola de novo aquela coisa esquisita que parece que ia ter no filme, que é um bagulho assim que é muito confuso, sabe? Que um corpo tá no chão e aí a voz, a Sidney começa a ouvir a voz da mãe dela falando com ela, falando que não poderia proteger ela, que ela também não protegeu a própria mãe. Aí depois a voz do Billy falando que a mãe dela é uma vagabunda, depois a voz do Stu. Você não me protegeu. Aquela mulher era uma vagabunda barata que Sidney e sua mãe não era uma Sharon Stone. E depois esse corpo fica de pé, como se fosse um fantasma na frente dela. Aí ela cai de lá de cima, e aí os policiais entram. Então, tipo assim, é uma confusão essa cena, porque assim, o que é essa cena? O que significa? O filme acaba e a gente nunca consegue entender o que ele estava tentando desenvolver com essas cenas. Elas são muito confusas. E aí é aquilo, todo mundo entra de uma maneira esquisita. A menina que faz a Sidney entra lá pelo lado, de uma maneira estranha. O detetive que era pra estar com a galera, né, com o Dewey, com o assistente dele, não está, ele entra pelo outro lado. É aquela tentativa doida do filme de fazer a gente, meu Deus, é ele, e nunca mostrando quem é de fato, tá? Porque não tá aqui, tá? O assassino não tá aqui, ele não, infelizmente não tiveram esse êxito, tá? Aqui foi enganei o bobo na casca do ovo. A galera vai atrás do diretor, o tal diretor que fez os filmes com a Maureen Prescott, e ele deixa claro que ele conheceu sim a Maureen, a princípio ele não quer falar sobre ela, ele não quer falar, só que tudo isso tem muito a ver com o que aconteceu com ela. Por quê? Ele fala que ela não conseguiu jogar o jogo de Hollywood, que ela foi convidada pra uma festa na casa dele, essa festa iam ter homens poderosos, eram homens que poderiam dar papéis pra ela. Então assim, é um babado porque Hollywood é uma sujeira total, essa questão de teste do sofá, etc. Pra além disso, aconteceu coisas realmente muito pesadas com a Maureen, que a gente vai descobrir depois. E tudo isso intuído por esse diretor aqui, que tá explicando que ela esteve em Hollywood, ela fez alguns filmes, não se adaptou ao estilo Hollywood de ser e foi embora. Foi basicamente isso. Enquanto isso, na delegacia, a Sidney tá conversando com o investigador. Ela pergunta se ele gosta de trilogia, se ele gosta de filme. E ele fala que gosta, né? Que ele trabalha no departamento de homicídios ali de Hollywood, então ele vê isso muito. E ela fala, e o que você entende de trilogia? Aí ele fala, a única coisa que eu sei é que no terceiro filme, tudo pode acontecer. Só que ele fala de uma maneira esquisita. Bom, o que eu sei sobre trilogias de filmes é que na terceira, tudo pode acontecer. Ele fala de uma maneira meio, querida, peraí, por que você tá falando assim? Eu, hein? Mudou de tom. Enfim, será que é ele o assassino? Será? Ai, gente. Bom, ele deixa claro que ele encontrou uma pista e que ele vai ter que sair dali agora pra poder ir atrás dessa pista, né? Abandonando a cena, abandonando a Sidney ali sozinha, oh my gosh. Enquanto isso, o Dewey e a Gale, e a outra Gale, né, a Jennifer, estão discutindo sobre o Milton, que é o diretor, né, que acabou de falar sobre as coisas da Maureen e tal. E aí o telefone do Dewey toca, e é a Sidney falando que vai estar na casa desse Milton, numa festinha que parece que ele vai estar dando, e quer que eles vão pra lá imediatamente. Ela simplesmente fala e desliga o telefone. Eles pegam o carro, obviamente, e vão pra lá. Quando eles chegam lá, tá o elenco que sobreviveu de Facada 3, ou seja, a menina que faz a Sidney, o Tyson, que é um personagem assim que eu não sei, foi criado só pro filme mesmo, não sei quem ele faria em Facada 3. E aí, a Jennifer, que faz a Gale, o Dewey e o diretor do filme. Já falei o diretor do filme? Pois é, o diretor. Acontece que eles brincam, eles falam que tem uma sala de cinema especial escondida na casa e que seria legal eles encontrarem essa sala. E aí o Tyson fala bem assim, mano, não faz sentido a gente querer se separar se tem um assassino doido por aí matando a galera do elenco de Facada 13, a gente é do elenco, pelo amor de Deus, acho que não faz sentido. Só que eles falam bem assim que não, que eles não precisam se separar. Então vai ficar o diretor e a Jennifer juntos, a Sidney, a atriz que faz a Sidney, e o Tyson juntos, e é isso aí, vai dar tudo certo. Eles saem procurando essa tal sala escondida ali na casa do Milton. Bom, a Gale, desconfiada por conta da Sidney não estar ali, porque ela ligou falando que ia estar ali, pede pro Dewey usar o identificador de chamadas e ligar pro último número que ligou pra ele. E aí o telefone toca ali mesmo. Quando eles abrem uma porta de um armário, a roupa do Ghostface tá ali, a máscara, tudo, junto com um modulador de voz. E aí eles pegam esse modulador de voz, e, gente, esse modulador de voz é assim, mágico. Nunca vi, até hoje não existe, tá? Porque ele tem a voz do Dewey, da Gale, ele tem todas as vozes nele, e eles usam assim, eles falam, meu Deus. É isso que ele... Dewey, Ele tem nossas vozes e tem a da Sid.
E de todos nós. Gente, então assim, o Ghostface, ele tá enganando todo mundo desde o início. Tipo assim, literalmente não dá pra saber quem é o Ghostface, porque ele imitou a voz da mãe da Sidney, imitou a voz da Sidney, do diretor, do Cotton no começo do filme, sabe? Tipo, gente do céu, criaram assim um Deus Ex Machina aqui, tá? Esse modulador de voz, pelo amor de Deus. E aí eles entendem que, seja lá quem for, atraiu eles até ali, dizendo que a Sidney estaria ali. Então, o Ghostface tem que estar ali na casa. Eles vão, obviamente, investigar a casa e começa o mata-mata de pânico. A Gale, ela desce num porão onde estavam o diretor e a Jennifer. E aí ela encontra o diretor morto dentro de um caixão cenográfico e a Jennifer aparece em seguida gritando, completamente apavorada com tudo que estava acontecendo. Então, elas saem correndo dali, encontram a Angelina, que é quem faz a Sidney Prescott, e falam pra ela que tá acontecendo alguma coisa ali, que o diretor tá morto, e ela fica em pânico, literalmente, porque, pelo amor de Deus, ela dormiu com o diretor, ela dormiu com o Milton, né, o produtor lá de Hollywood, ela dormiu com ele pra poder fazer esse filme, e agora esse filme não vai sair, esse filme precisa sair. Ela sai correndo no sentido contrário, é pega pelo Ghostface e morta por ele, e aí a Gale e a Jennifer vêm, saem correndo dali. Em seguida, elas correm, chegam num quarto, tá todo mundo junto nesse quarto, o Ghostface chega, ataca todos eles, a atriz que faz a Gale acaba caindo numa passagem secreta, enquanto o Ghostface sai pra ir matar o Tyson. E aí ele puxa o tapete do Tyson, gente, é ridículo. Ai, meu Deus. Ele puxa o tapete do Tyson. Depois ele dá umas facadas no Tyson. O Tyson cai de lá de cima. E aí, essa atriz que faz a Gale, ela tá por umas passagens secretas. O Ghostface encontra ela. Ela sai correndo e chega no quarto aonde o Dewey e a Gale estão. Só que ela tá atrás de uns vidros. E ela tá batendo e eles não conseguem ouvir. É um vidro extremamente vedado. E é esquisito porque é uma passagem secreta que chega naquele quarto e a gente pensa, nossa, pra ser desse jeito, vedado desse jeito, então esse Milton aí, ele era um doido muito pervertido, né? Porque ele devia ficar olhando as pessoas transar. Porque se ele dava festas, né, nessa casa, ele devia ficar olhando as pessoas transarem ali, sem o consentimento delas, provavelmente. Uma loucura completa, tá? Essa casa aí foi meio crítica a Hollywood, esse filme aqui, tá? Eu tô achando. E aí ela grita, e ela é canastrona, né? No fim... O Dewey atira em tudo e de repente o corpo dela cai. E, gente, só pra comentar, ela correndo pela casa, o jeito que ela corre, sabe? Não dá. Não dá pra... Assim, a gente tá super tenso, porque tá acontecendo um babado ali, mas quando a gente olha pra ela, não dá pra não tocar uma música de humor, assim, porque é... É punk. Bom, a Gale e o Dewey saem correndo. O Ghostface acaba pegando a Gale. Eles rolam a escada lá pra baixo. Depois o Dewey encontra eles. Fica com medo de abrir a porta do porão porque acha que o Ghostface pode estar usando a voz da Gale pra enganar ele. Mas aí quando ele abre, o Ghostface, ele atira a faca. E, gente, juro, o cabo da faca bate na testa do Dewey e ele cai. Gente, o Dewey é ridículo. Ele é o pior policial ever, assim, desses filmes. Ele é o pior de todos. Não adianta. E é aí que a Sidney, que tá a salvo na delegacia, recebe uma ligação do Ghostface falando que tá com o Dewey e com a Gale e que é pra ela vir encontrar ele sem ninguém da polícia. Ela, obviamente, vai. Quando ela chegar lá, eles realmente estão na cadeira. Quando ela tá soltando eles, o Ghostface aparece, bate nela, joga ela do outro lado, só que a Sidney tá muito brava, ela tá preparada. Então ela levanta dando tiro, ela, nossa, sapeca tiro no Ghostface que cai. Só que em seguida, quando ela tá ali soltando o Dewey e a Gale, ele desaparece. Pois é, ele desaparece e quem aparece? O detetive. Ele aparece com aquela cara dele, fazendo aquela cara como se ele fosse o Ghostface, só que na verdade ele não é, porque o Ghostface aparece logo depois atrás da Sidney. O detetive protege ela, sai numa briga com o Ghostface e ela deixa claro, fala bem assim, é a mim que você quer, então vem me pegar. E ela sai correndo pela casa, né? Momentos finais, vamos descobrir quem é o assassino. Já morreu todo mundo. Quem será que é? Porque não sobrou ninguém pra ser o assassino. E é nessa fuga que a Sidney encontra uma passagem secreta, entra e chega na sala de cinema secreta do John Milton, do diretor lá que fez os filmes com a Maureen Prescott. Quando ela chega, tá passando uns vídeos da Maureen Prescott e o Ghostface entra. A gente descobre que ele usa colete à prova de bala, por isso que sapecaram o tiro nele, ele não morria. E ele se revela, ele é Roman Bridge, o diretor de Facada 3. Pois é, o diretor que a Gale encontrou morto lá no caixão. Ou seja, a tentativa do filme de fazer parecer que, meu Deus do céu, vocês não vão descobrir, foi alcançada com sucesso, mas a base de fracasso, porque o roteiro é ruim, não dá. O roteiro muito difícil, o roteiro levar a gente pro diretor. E aí ele conta o plot, ele é irmão da Sidney. A Maureen Prescott, quando ela esteve em Hollywood, foi Rena Reynolds, ela ficou grávida, só que ela não quis ter esse filho, então ela largou o filho lá, sei lá com quem, foi viver a vida dela em Woodsboro. Depois, anos depois, quando ele foi procurar ela falou que Rena Reynolds não existia, renegou ele ficou puto da vida,
vida. Aí ele começou a observar a vida dela, começou a ver que ela tinha vários amantes, descobriu que ela era amante do pai do Billy Loomis, e aí ele mandou pro Billy, o Billy ficou muito puto de saber tudo aquilo, e ele começou a manipular, a dirigir o Billy, porque ele é um diretor de filmes. Então ele dirigiu o Billy, ele começou a manipular o Billy pra chamar o Stu pra matarem a Maureen e colocar a culpa no Cotton. Olha que rolê. Só que aí o Billy tomou conta da própria narrativa, começou a fazer as coisas por si só e se tornou um grande nome, uma grande lenda, e deu o status pra Sidney Prescott que a Sidney tem hoje. Então ele ficou puto da vida e agora ele quer matar a Sidney. Só que ele vai botar a culpa de tudo isso, dessas mortes todas nela, vai sujar a reputação dela, que ele ficou puto, porque ela ganhou o amor de mamãe e depois de ter sido a grande vítima de um plano dele, ele ainda deu reputação e status e nome pra Sidney. Então, tipo assim, não vou aceitar uma coisa dessa. Bebê chorão. Aí ele pega o John Milton lá de dentro e explica que a vida da Maureen, no caso da Rena Reynolds, só não deu certo em Hollywood porque ele fez uma porra de uma festa ali naquela casa e ele e outros produtores ficaram a mãe da Sidney por 3 dias seguidos. Por isso ela desistiu de Hollywood, por isso ela falou que não era pra ela. E foi aí que ela ficou grávida e deu todo esse rolê. Então ele vai criar a narrativa de que a Sidney descobriu isso, deixou uma mensagem na secretária eletrônica dele, porque ele vai usar o modulador de voz pra imitar a voz da Sidney, falando: ah, você acabou com a vida da minha mãe, eu vou acabar com a sua também. Sei o que aconteceu com a minha mãe e quero que você entenda. Vou fazer você pagar! E aí veio, acabou com a vida dele, acabou com a vida dela, acabou com a vida de todo mundo, e é isso, acabou Sidney Prescott, a mocinha, a Final Girl. E ela fica: ai, que chatice, blá blá blá, você não vai me matar? Então me mata, quero ver, me mata, vem pra cima de mim. E ele vai pra cima dela, os dois saem numa briga ferrenha, uma briga tenebrosa. E aí a luz acaba, porque o Dewey cortou a energia. O detetive encontra essa sala secreta que tá a Sidney, ele entra, é surpreendido pelo Ghostface, é atacado pelo Ghostface. Em seguida o Ghostface vai pra cima da Sidney, atira no peito dela algumas vezes. Quando ele olha pra trás e olha de novo, ela já desapareceu. E aí ela ataca ele, dá várias facadas nele, ele fala: não importa o que você faça, eu ainda vou fazer meu filme. Aí ela solta aquelas frases, frase de efeito, né? Tem que ter frase de efeito, senão não tem graça. Ela fala: facada, né? Aí ela dá uma facada nele. É icônico, vai, não. As frases de efeito é muito ruim. Finalmente ele morre? Claro que não. O Jill e a Gale tá ali e o Ghostface, pra fazer jus à franquia, levanta uma última vez, doido pra vir atrás. Toda vez vai ter isso, tá? Assim, eles não cansam de fazer isso. Vem pra cima da Sidney, o Dewey dá tiro nele e a Sidney fala: é na cabeça, é na cabeça. Ele tá de colete à prova de bala, é na cabeça. Aí o Dewey dá na cabeça. O Dewey, graças a Deus, né, com uma pontaria boa, graças a Deus, o Dewey finalmente faz uma coisa de útil. Atira na cabeça! E o Ghostface morre. E aí, um final feliz. Tá finalmente em pânico? Um final feliz? Pois é. Aparece a Gale e o Dewey se tornando noivos. O pedido, a aliança tá dentro do livro da Gale, Os Assassinatos de Woodsboro. Ela abre e fala: é isso aí, vou ficar com você. A Sidney aparece abrindo uma porteira e ela abre a porteira pra ela passar. É muito simbólico, porque é uma porteira gigantesca que ela abre só pra ela passar com o cachorro dela e não tem carro entrando. E ela não volta pra fechar porque ela não tá mais com medo, entendeu? Ela entra dentro de casa, ela olha pra trava eletrônica e ela não fecha. Ela deixa pra lá. Tá tudo certo. E aí na sala aparece o detetive, Mark, a Gale e o Dewey e chamam ela pra assistir um filme. Ela fala: que filme? Aí eles falam: vem descobrir. Brincadeira sem graça, né? Tratando-se da Sidney, isso é uma brincadeira muito sem graça. E aí a porta abre do nada. Ela olha e aí, diferente do começo, onde, nossa, isso já viraria um caos, não, ela só olha serena. Ela não tem mais medo, ela tá protegida. Ela deixa a porta aberta e vai assistir o filme. E desse jeito termina Pânico 3. Gente, o filme foi um grande sucesso? Olha, em termos de bilheteria, ele foi sólido, porque ele custou 40 milhões e arrecadou mais de 160 milhões. Então assim, sólido, ok. Porém, a crítica foi mista negativa. A galera achou confuso, o público achou o plot, né? Boa parte do público achou o plot fraco, meio sem sentido também, sabe? Tentaram trazer uma mitologia, uma outra história a respeito. De novo, né? A Maureen Prescott ali no centro da discussão. E por que ela ficou aparecendo durante o filme como se fosse um fantasma? Era o Roman o tempo todo, o diretor, né, de Facada 3, era ele ali com lençol assustando a Sidney. Por quê? Pra quê? Ninguém entendeu. Mas muitos críticos viram valor aí nesse foco em Hollywood, sabe? De estar por trás do filme Facada 3, de estar nos cenários, na produção, sabe? Um filme acontecendo dentro do filme e a metalinguagem
do filme estar sendo escrito enquanto o assassino está matando, isso foi bem aceito pelos críticos, e eles gostaram. Então assim, tem coisas boas, e foi como eu disse, o filme não é completamente dispensável, tem coisas boas, mas é o mais fraco. Aí assim, outra coisa que foi descartada por causa de Columbine. O Stu ia voltar. Ele teria sobrevivido aos ataques lá no primeiro filme e estaria comandando as mortes da prisão. Só que por conta do massacre não rolou, porque é aquela coisa de a violência. O Stu, ele era um estudante violento, meio psicopata, então muita associação, não, corta, não vai rolar não. E o tema Hollywood também foi imposto, tá? Isso aí os produtores colocaram pra poder afastar o filme da ideia de estudantes, escola, universidade, nada que remetesse ao massacre. Então, tipo assim, muita coisa em Pânico 3 só foi como foi por conta de algumas coisas que aconteceram. E porque o roteiro também tava uma bagunça. Isso aí não dá pra negar, não. Mas e você? Você assistiu o Pânico 3? Você já tinha assistido? Você gostou? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espera, porque semana que vem tem o quê? Pânico 4. Eu adoro, tá? É uma das revelações mais queridas pelo público. E vou dizer uma coisa, é uma revelação muito divertida. É muito legal, sim. Eu amo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo.